Bacana, né, Gustavo? O pessoal que vai chegando aí, se identificando, comentando da onde vem e de que cidade fala, até para nós ter uma noção aí, né, de quantas pessoas estão nos assistindo e de que localidade. A gente sabe que no estado aí nós temos bastante diferença, né, em termos de dano, e aí para a gente conseguir personalizar um pouco mais a live para todos aí. Com certeza, é um assunto aí geada e algo que é bem regionalizado, né? Então é importante aí nós saber de onde o pessoal está assistindo aí, poder acertar melhor aí os comentários, né? Com certeza. Guardar um pouquinho, a gente vê aí bastante gente de Espumoso, Passo Fundo, da nossa região aí, Soledade, já estão nos acompanhando aí. A gente vai aguardar mais um pouquinho aí, pessoal, já para a gente já iniciar aí a nossa live. Bom, o pessoal aí de Vacaria nos acompanhando também, Lagoa Vermelha, Ijuí. O pessoal da Emater de Tapera aqui também. Ótimo, pessoal. Pessoal de Tapera aí chegando. O Isidro aí, nosso parceiro, desde a agronomia e continua nos seguindo, nos acompanhando aí. Um abração, Isidro. Grande Gabriel Colli, sempre nos acompanhando também. Pessoal de Cruz Alta, Boa Vista do Cadeado. Um abraço aí, Chico. E pessoal de Tapera. Em peso aí, Gustavo. Isso aí. Sobradinho. Beleza, pessoal. Ótimo. Acho que o pessoal vai chegando. Nós estamos a recém aí com 7 horas e 2 minutos. Para sermos pontuais e prestigiar quem chegou, nós estamos iniciando a nossa live nesse momento, né? Um tema oportuno para o momento, para a gente estar debatendo. Eu queria agradecer a todos que estão aí nos acompanhando, é um prazer ter vocês aqui, e eu realmente acredito e acho que vamos trazer muito conhecimento e um ponto de partida para o produtor que está um pouco preocupado nesse momento e que realmente está com o seu trigo no campo e está buscando o que fazer, né? Então, pessoal, é um prazer receber todos aqui na nossa live. Eu sou o Felipe Unhas, sou o diretor da Superagro, consultoria e pesquisa agrícola, especialista em proteção de plantas. E hoje nós temos a nossa live sobre o impacto da geada no trigo. E nada melhor para um convidado de peso aí, como é o Gustavo Starlick, ele que faz parte da Grandesp, uma empresa realmente parceira nossa aí, tanto nos ensaios como parceira do produtor. Gustavo, gostaria que tu te apresentasse para o nosso público aí e fizesse um breve comentário aí sobre vocês. Certo, Felipe. Primeiramente, boa noite a todos aí que nos acompanham, né, pelas redes sociais aí. Agradecer o convite teu, da Super Agro aí, pela parceria. E
dizer aí que é importante aí nós fazermos esse tipo de bate-papo aí para trazer informação para o nosso produtor em um momento de bastante incertezas, enfim, que permeiam esse assunto aí sobre gado no trigo e a cultura do trigo no geral. Bom, eu sou Gustavo Starling, engenheiro agrônomo, formado pela UPF em 2013. Atuo na Grandesp Sementes como coordenador da produção de sementes e também das áreas de campo. Então, fico mais ligado na área de produção de sementes, desde a fase de campo, o planejamento, enfim, a gente acompanha aí, e tanto de soja como também trigo agora nesse momento aí. Ótimo. Pessoal de Criciúma, o pessoal de Iraí, muito bacana. A gente está nesse momento ao vivo aí para todo o estado, isso é muito bacana. Gustavo, nós discutimos em off aqui o impacto que essa geada teve no trigo, e é isso que os produtores se preocupam muito nesse momento, né? Da gente entender um pouco qual é o real impacto, né? Qual é o dano que a gente vê no trigo e nos cereais de inverno, de maneira geral. Nosso foco hoje é trigo, mas a gente sabe que as aveias tiveram um grande prejuízo aí também, um pouco em canola, um pouco em cevada, menos, mas o grande foco foi o trigo. Gustavo, dentro da área de atuação de vocês, eu sei que vocês têm uma grande preocupação com isso. Nós trabalhamos fortemente dentro da pesquisa com o posicionamento de cultivares, né, tanto com época quanto a cultivar ideal. E esse tem sido o maior gap de produtividade que nós temos tido dentro da nossa pesquisa, que tem como objetivo simplesmente trazer uma maior rentabilidade para o produtor. E a gente já comentou antes, e esse foi um fato que realmente impactou no trigo nesse ano, né? A gente vem comentando isso há muito tempo, né? Que esse é um dos maiores gaps de produtividade que a gente tem. O maior incremento em produtividade é a escolha correta de uma cultivar na sua época de plantio. E, Gustavo, o que você vê, né, como empresa e principalmente como coordenador né, da produção de sementes, qual a importância que tu vê nesse aspecto do posicionamento de cultivares? Bem, Felipe, eu acho que, primeiramente, nós temos um avanço muito grande em genética no mercado aí nos últimos anos. Temos bons materiais de trigo, né? O que era um problema lá atrás, né? Talvez uma escassez, uma falta de material com teto produtivo, com uma sanidade adequada. Às vezes você tinha uma coisa ou outra, né? Então, eu acho que esse problema tem sido resolvido, né, através da evolução enorme aí que teve a genética nos últimos anos. E isso vários pesquisadores falam aí, e é uma grande verdade, que onde a gente pode atuar é justamente na escolha da cultivar, né, que é onde realmente você vai ter uma diferença, onde você pode atuar de forma ativa, né? Então, aquilo que você fala sempre, né, controle de doenças, controle de pragas, enfim, você está prevenindo um problema. E na escolha da cultivar, onde é que o agricultor e nós, como técnicos aí, podemos atuar de forma ativa e recomendando materiais que sejam produtivos e principalmente também adaptados a cada realidade, ou a cada propriedade, a cada época de plantio, né, que nós comentávamos, né. Então, isso é cada vez mais importante e diria que entre as culturas aí que nós temos na região, né, soja, milho, trigo, as mais importantes, cultivar e época de plantio muitas vezes é algo um pouco negligenciado quando se fala em trigo, né? A gente olha muito mais a soja, né? A época de plantio da soja, eu não posso atrasar o plantio da soja, eu vou e acaba não dando a mesma atenção para a cultura do trigo, que é muito mais suscetível a essas intempéries climáticas aí, que nós vamos falar mais à frente, como a geada, né, do que muitas vezes a soja. Claro, existe a seca, enfim, que aconteceu esse ano, mas o trigo tem questão de geada que é algo tremendamente prejudicial e que a gente pode tentar manejar aí, ou pelo menos mitigar esses riscos aí com escolha de cultivar e
e época de plantio, né? Acho que dois pontos importantes, né, Gustavo, que tu tocou nesse momento, que é a questão justamente desse impacto que a soja tem em cima do trigo, né? Muito se fala de que o trigo não nos traz rentabilidade, de que o trigo não pode atrapalhar o soja. A soja é quem nos dá dinheiro, né? E isso, em parte, é verdade. Mas, a partir do momento que nós negligenciamos o trigo em prol da soja, num ano como esse, que nós temos um trigo a 57, 58 reais no preço de hoje, o produtor, talvez seja necessário repensar um pouco esse conceito, porque nós estamos tendo uma margem de lucro hoje para o trigo, para inverno, de 50%. Há muitos tempos a gente não via algo nesse sentido, né? Então, esse é um ano, e a gente espera que o clima daqui para frente colabore, né, com o que sobrou, mas essa é uma reflexão, né? Justamente como que o produtor pode ter rentabilidade no trigo, né? A questão de você simplesmente acelerar o processo do plantio do trigo em prol da soja, muitas vezes você pode estar deixando de ter um sistema de produção eficiente dentro da sua propriedade, né? E que traga rentabilidade no sistema. Eu acredito que a gente deve olhar o sistema como um todo, né? Não olhar de forma isolada, inverno, verão, né? Mas sim de forma conjunta. E existe sim espaço para o trigo dentro da propriedade, e existe espaço principalmente para o trigo rentável, né? E é o que a gente está vendo esse ano aí na questão de preços, né? A soja, preços nunca vistos, mas o trigo também oferecendo aí preços bem interessantes, né? Então, o planejamento é muito importante, né? Você considerar a escolha da cultivar, que a gente comentou há pouco aí, podemos até aprofundar nesse tema. Época de plantio, e dedicando aí 20, 25% da sua área para o cultivo do trigo, e dentro desses 20, 25% da área de trigo, você escalonar também a época de plantio ou a cultivar, né? Quero plantar um pouco mais cedo o trigo, escolhe a cultivar correta, né? Não tenho tanta pretensão de plantar soja tão cedo, você pode ter um pouco mais de segurança no trigo, colocar o trigo numa época mais tarde, digamos assim, né? Então, isso que você falou é uma grande verdade. A gente, às vezes penaliza o trigo, né, pensando na soja, mas você, de maneira nenhuma, consegue semear 100% da área da soja dentro de uma janela tão curta de plantio, digamos assim, entre 15 e 30, 20 de outubro, em que seria um plantio bem do cedo, que tem se intensificado nos últimos anos, né? Então, você sempre vai ter aquela área um pouco mais do tarde, enfim, até para escalonar cultivares de soja, né? Eu costumo sempre, nas nossas áreas, trabalhar com um planejamento bem casado, né? Tanto planeja inverno já com planejando o verão em cima dessas áreas, né? Então, áreas de trigo, você já coloca um material de soja adaptado a um fechamento de plantio, um plantio mais dentro de novembro, né? E consegue resultados tão bons quanto aquelas áreas do cedo, digamos assim, né? Porque existe essa necessidade de se fazer o escalonamento tanto em inverno como verão. Isso sim que traz segurança, né? Então, não apostar somente numa época, né? Se você for ver esse ano, fazendo uma comparação aí com a soja, né? Nós tivemos essa seca severa aí, que você pensou que os materiais do cedo seriam talvez melhores, depois daí, vamos, do cedo já foi, agora do tarde que vai salvar, né? E no fim, o clima pegou todas, né? Mas às vezes tem ano, como eu estive analisando já alguns dados climáticos aí, que a soja do tarde foi melhor, outros anos a soja do cedo. Então isso entra também o planejamento de inverno, né? Você fazer esse escalonamento aí que é muito importante. Com certeza. Dentro da nossa pesquisa, você sabe também, a gente trabalha muito com sistemas de produção, né? Ou seja, como que a gente pode pensar o ano todo. E aí, quando você toca nesse ponto, justamente sabendo que você é um defensor aí da rentabilidade no trigo, né? Assim como eu, a gente pode pensar alguns pontos.
justamente quando você comenta em 25% da área de trigo, talvez aquele produtor plante até mais, mas enfim, a gente tem uma bela oportunidade de posicionar corretamente as cultivares de trigo e fazendo um cálculo bem rápido aqui, se a gente pegar o ciclo das cultivares de trigo, 130, 120, 140 dias, 150 dias de ciclo, a gente pode estar plantando no início de junho e Sim. colhendo aí, dependendo do ano, né, pessoal? Quem está nos ouvindo sabe, anos mais quentes nós temos uma condição de ciclo, anos mais frios é um retardo, mas você tem condições de ainda colher o trigo e implantar a cultura da soja dentro dos primeiros 15 dias de novembro, que tem uma janela de plantio e um potencial produtivo muito bom, né? Basta você saber posicionar também a cultivar de soja para isso e ter um planejamento dentro da sua propriedade. O sistema de produção eficiente, juntamente com uma escolha da cultivar correta, de longe foram os maiores resultados que eu obtive em todos os meus ensaios. E, pessoal, eu testo tudo, né? Desde herbicida, tratamento de semente, adubação, até fungicida, multissítio. E, pessoal, por incrível que pareça, não é a cultivar milagrosa que vai te resolver, não é aquele receitão de bolo, mas, assim, é um manejo, uma técnica bem feita. Produtos, nós temos excelentes produtos no mercado, né? Todos os produtos são bons, mas dependem de um bom posicionamento, dependem de uma assistência técnica ou de alguém competente trabalhando essa informação para você. Ou seja, um dos pontos, então, que nós começamos a pensar é que a rentabilidade do trigo depende de um sistema de produção que deve ser pensado o ano todo dentro da propriedade e ele, sim, envolve tanto o trigo quanto a soja. Dessa forma, nós vamos ter uma viabilidade dentro da cultura do trigo, sabendo trabalhar essa área, né, que a gente talvez não tenha que ser 100% e talvez não tenha que ser nada, mas ter um contínuo dentro da propriedade e ter aí plantas de serviço ou outras culturas para auxiliar também no momento do soja e melhorar aí a nossa qualidade do trigo. Um outro ponto, né, Gustavo, que eu queria comentar com você, aí entrando um pouquinho mais nos danos do trigo, é justamente pensando nisso. Quando a gente antecipou o plantio do trigo ou para cultivares mais cedo, como a gente está falando no sistema de produção, usando soja, muito produtor trabalhou uma cultivar precoce no início da época de semeadura, sabendo que era um ano um pouco frio, talvez. E aí nós tivemos um pouco mais de dano. E aí eu queria que tu comentasse um pouco também a respeito disso, porque esse é um dos pilares chaves para o produtor já planejar o ano que vem, né? Nossa live não é só sobre falar sobre a desgraça, mas também está ajudando o produtor a entender para que lado a gente vai, né? Justamente, momentos assim, situações como essa, nos fazem pensar, né, o que dá para fazer, o que fica ao nosso alcance aí para tentar diminuir esses riscos, né? Mas isso que você falou é um ponto. A gente observa cada vez mais uma antecipação da semeadura do trigo. Porém, existem cultivares que não são adaptadas para essa antecipação. Tem um ciclo muito curto, vão espigar dentro do mês de agosto, e a gente sabe que mês de agosto ainda é inverno, né, e as geadas ocorrem. Eu tive observando alguns dados aí de geadas e chuva dos últimos 10 anos, e somente 2015, se eu não me engano, que nós não tivemos geada em agosto, né, que foi um inverno atípico, um inverno mais quente, 2015 ou 2016, agora não me recordo bem. Mas dessa série de 10 anos, somente um ano que não teve registro de geada. Nos outros anos, dia 20 de agosto, 25, às vezes um pouco mais cedo, enfim, é líquido e certo que vai ter geada em agosto, né? Então, isso, se nós tivermos trigos em fase reprodutiva, né, dentro do mês de agosto, a chance de acontecer alguma coisa errada é muito grande, né? Então, só que por que não se percebia tanto isso lá em idos lá de 2010, 2012, talvez? Porque eu vejo que o plantio do trigo nesses anos atrás aí não era tão cedo. Tradicionalmente o trigo era dentro do mês de junho, né? Não se falava em plantio de trigo em maio. Da mesma forma que não se falava em plantio de soja em outubro, né? Ou estava se começando ainda, né? A expressão da representatividade dessa época de plantio da soja
era menor, né? Então, hoje, essa antecipação se acentuou muito com o passar do tempo, né? Antecipação da semeadura da soja e, consequentemente, se antecipou a semeadura do trigo, mas os materiais de trigo cada vez também, alguns foram ficando um pouco mais precoces, enfim, e não se olhou muito isso, né? Então, você pegar aí, nós falávamos antes, né? Um trigo aí de uma linha de Audaz, de Toru, que já são um ciclo um pouco mais rápido, colocar ele dentro do mês de maio, existe um risco bem grande de ter essa suscetibilidade à geada em agosto, né? São trigos que vão estar já em fase reprodutiva, diferentemente do que posicionar um trigo na linha do sinuelo, na linha de um ponteiro, na linha de um capricho, que já tem um ciclo um pouco mais longo, principalmente a fase vegetativa mais longa, né? Colocar esses trigos na abertura de plantio seria o ideal. Então, isso que eu defendo, 25%, 20%, 30% da minha área eu vou dedicar para trigo. Mas dentro desses 20%, 30% da área, quanto que eu aceito de risco em plantar dentro de maio? Bom, eu vou plantar metade em maio, outra metade em junho, ou quero plantar tudo numa época. Ok, eu acho que cada um sabe os riscos que pode correr e que consegue, mas deve ser escolhida a cultivar correta, né, para nós tentarmos evitar esses riscos e maximizar os ganhos. Né? Então, é algo já líquido e certo que vai ter geada em agosto. Né? Então, nós temos que fazer... Aí levanta um ponto importante, né, Gustavo? A questão do risco, né? A partir do momento que um produtor semeia uma cultura e planeja, né, o período reprodutivo dentro do mês de agosto, exatamente isso que você falou. Acho que o produtor tem que assumir o risco e saber que ele está sujeito a ter uma perda de produtividade. Isso é um fato. Nós vimos lavouras de audaz plantado dentro do mês de maio, nós temos cultivares um pouco mais precoces também, semeadas dentro do mês de maio, então, ou início do mês de junho, realmente traduzindo e trazendo esse espigamento, né, para dentro do mês de agosto. Então, esse acaba sendo um fato, né? Até que ponto o produtor pode trabalhar com esse risco dentro da sua área, né? É um risco calculado, é um risco certo, ou não posso correr esse risco? A gente acaba vendo aí audaz plantado com 100% da área do mês de maio. Aí realmente você tem um risco muito grande, né? Então, acho que essa questão da época de plantio, e principalmente das cultivares, no passado, nós usávamos cultivares de ciclo mais longo, né? Mesmo que acabava sendo final de maio, 28, 30 de maio, mas mesmo assim nós tínhamos um ciclo de 150 dias. E hoje nós já estamos vindo com cultivares, mesmo que em primeiro de junho, mas com cultivares aí que tenha 120 dias de ciclo, 130 Sim. dias de ciclo. Então, né, com 75 dias até o espigamento, que esse é o mais importante, né? Enquanto cultivares mais longos têm 90 dias até o espigamento. Então, esse é um fato. O produtor precisa conhecer a sua área, né? As características da sua área e também o momento certo do plantio. Ainda, nós comentávamos a questão, né, do histórico da área, né? Tanto pelo posicionamento, mas também com o histórico né, que voltamos no sistema de produção. E aí a gente comentava que em áreas realmente onde tinha milho, o dano foi um pouco maior, né? Como que foi isso, Gustavo, nas áreas de vocês também? Quando mais palha, mais dano? Seguiu essa lógica, né, que a gente conversava antes? Eu queria que você comentasse um pouco a respeito disso, porque esse é um fato também, né? Entra o sistema de produção anual que nós temos que ter focado também no trigo, né? Isso foi um fato foi bem perceptível nas áreas com maior incidência de palha, logicamente tem uma formação de geada maior e os danos foram maiores, né? Então, muitas vezes a gente prega, não vamos deixar de pregar a importância da palhada, mas quando se trata de geada, acaba prejudicando mais, né, a formação de geada. Muitas áreas até você vê o desenho onde a
colheitadeira de soja largou mais palha, né? Teve faixas aí com mais formação de geada e o dano maior, né? Então, teve também interferência do sistema de cultivo, né? Áreas de restevo de soja, tu percebe que o dano foi um pouco menor, e onde tinha milho no ano anterior, no verão, teve uma incidência maior de geada e uma incidência maior dos danos, né? Com certeza. Então, veja bem, talvez para quem utiliza milho com esses preços incríveis que nós estamos tendo, uma ótima oportunidade também para você colocar o milho no sistema, né? Talvez você tenha que pensar no seu próximo ano já para posicionar essa cultivar. Voltamos a bater na mesma tecla, né, Gustavo? Para todos que estão nos ouvindo, nós estamos com 134 pessoas vendo nossa live. Muito obrigado, pessoal. Agradecemos muito a presença. Mas fica aqui o nosso apelo. Acho que esse é um ponto importante. Como pesquisa, a gente traz essas informações que o sistema de produção e o posicionamento de cultivar, o planejamento do seu ano é uma coisa muito importante. Então, isso fica... Se o pessoal que viu a nossa live levar isso hoje para casa, eu acho que já estamos contentes, né? Isso, com certeza. Pode seguir, então, pode seguir. Pode seguir daí para mim. Pessoal, temos até pessoal do Paraguai aí nos acompanhando. Muito, muito bacana a presença aí de todas as regiões. Gustavo, um ponto importante talvez nós trazer números para quem está nos ouvindo, né? Dentro da nossa área de atuação, a gente estimou em torno de 30%, né? Os danos. A gente sabe que a Rede Técnica de Cooperativa lançou hoje aí quase no estado, né, do Rio Grande do Sul, praticamente 39%, os danos somam esse montante. A gente sabe que o pessoal das missões aí tem um dano muito mais sério, né, em função da antecipação do plantio, eles têm uma área mais quente, mas dentro da nossa área a gente tem estimado aí em torno de 30%. Mas, trazendo esses números para o produtor, a gente tem que olhar que entre 70% e 60% das nossas lavouras estão boas, né? Então, com o preço que nós temos, esse é o momento de nós trabalhar o trigo que sobrou, né, Gustavo? Com certeza. A gente comentava antes, né, o dano aí, como você falou, gira em torno de 30%, né, das áreas, mas tem muita lavoura, a maioria das áreas ainda tem um grande potencial de dar bons resultados, né? Então, importante aí manter esse potencial, né? Vimos comentando antes o que a geada fez, dependendo do ciclo da fase, do estágio de desenvolvimento que se encontrava a cultura, foi a incidência do dano, né? Então, muitas áreas em fase de pleno perfilhamento, início da elongação, áreas aí semeadas dentro de junho, né? O dano foi menor, teve um dano em área foliar, um estrangulamento das folhas, né? Você viu falando aí a interrupção da circulação da seiva e teve muita área foliar que se perdeu, né? E isso acaba sendo uma porta de entrada para as doenças, né? Como nós falávamos antes, né? Tanto para manchas foliares, doenças aí causadas por fungos, também por bacteriose. Então, é importante a atenção nesses pontos, né? Então, essas áreas passaram um estresse bem significativo, né, com a geada, dano em área foliar, né? Então, é importante nós mantermos a área foliar que restou, né, com aplicações corretas de fungicida, não deixar as doenças entrarem, para não tirar o potencial de rendimento que restou, que muitas áreas aí vão ter um potencial ainda bem grande, né, porque ainda não se encontravam em fase reprodutiva, né, diferente das áreas, como nós falávamos antes, aí, já espigando, é bem maior, né, mas essas áreas que ainda estavam em fase vegetativa, é importante preservar essa área foliar. E até eu vi uma pergunta aqui, o pessoal Francisco pediu se a gente viu alguma diferença em questão de adubação, onde foi feita uma adubação de base melhor e também aplicação de ureia. O que eu percebi, olhando as nossas áreas, nossos campos e também conversando aí com nossos técnicos, que áreas melhores adubadas têm uma recuperação
bem mais rápida, né? Isso é lógico, né? Porque trigo bem adubado, um trigo sadio, uma lavoura bem conduzida, que teve uma boa adubação de base, uma fertilidade adequada, mesmo áreas aí você vê com maior palhada, com uma palha de nabo, enfim, tem uma recuperação mais rápida porque esse trigo foi implantado de uma maneira correta, né, e tem mais energia, digamos assim, para se recuperar desse estresse, diferente de você pegar uma área onde a adubação foi um pouco mais fraca ou não teve a aplicação de ureia suficiente, nitrogênio faltou um pouco, né? A planta, para se recuperar, ela sofre um pouco mais, né? Que então, para colocar área foliar, a planta precisa de nitrogênio, né? A fotossíntese, enfim, a formação de clorofila altamente dependendo de nitrogênio e de outros nutrientes, né, que se encontram no solo. Então, sem dúvida, uma área melhor adubada vai se recuperar mais rápido desse impacto da geada. Acho que a gente pode fazer uma analogia, né, Gustavo, com nós mesmos, né? Se você está bem nutrido para passar um frio, você tem uma capacidade de recuperação muito maior, pode até sofrer um pouco, mas a tua capacidade de recuperação é muito maior. Agora, ao passo de que você tem aí uma baixa adubação, né, que aquele trigo já estava amarelinho, né? Então, essa relação de recuperação pós é muito pior, né? Realmente isso acontece, é muito claro. Alguma relação também com potássio, né? Aplicações de potássio prévio tiveram algumas, mas antes da geada, né? Então, teve um incremento um pouco melhor, uma capacidade de recuperação e um dano um pouco menor. Isso também é bem perceptível, né? O potássio é um nutriente bem importante, né, para esse arranque, né? Então, lavouras bem nutridas, que nem você falou, é como a gente, né? A recuperação é muito mais rápida. Exatamente. Quanto às doenças que você comentou, acho que esse é um momento em que abre portas, né? Se nós tivermos uma grande lesão nas folhas, nós sabemos que setembro é tradicional, né? A gente ter o impacto das doenças chegando, né? Nós temos alguns dias agora com um pouco de chuva, nós temos alguns dias aí com um tempo um pouco diferente, né? Nublado, então condições para bacteriose nós vamos ter chuva e aumentar as condições de doenças. Então, sendo dessa forma, eu acho que o produtor, um passo que ele tem que tomar agora nesse momento é realmente trabalhar as doenças, trabalhar a questão da sua lavoura, né? De proteção e de manutenção da folha que tem. Ou seja, esse ano vai ser muito importante nós termos número de folhas com uma boa produtividade de trigo, porque acaba afetando essa área foliar. Nós temos folha, mas talvez uma porcentagem de área foliar fotossinteticamente ativa menor. Então, isso acaba sendo muito necessário o cuidado com fungicida, né? Áreas onde você tem trigo sobre trigo, a pressão de manchas já era grande, né? Então, o produtor vai ter que conversar com o seu técnico, vai ter que conversar com a pessoa que ele assiste para entender como você está nesse momento e aí sim trabalhar a questão da proteção da lavoura de forma geral, porque nós vamos precisar de todo o suporte que tiver para que você tenha uma boa produtividade e acreditamos que isso realmente ainda vai acontecer. Né? Para as lavouras que sobraram e que foram a grande maioria, né, Gustavo? E a gente pode citar aí plantios a partir do dia 15, mesmo com cultivares 15 de junho, né? Mesmo com cultivares um pouco mais precoces, representam muito pouco dano. Cultivares como 1403, Sinuelo, Ponteiro, tiveram um dano bem menor, mesmo posicionados dentro desse final de maio, início de junho, então tiveram um dano pequeno. Então, dentro desse contexto, vai ser muito importante a gente ter a qualidade dessa lavoura, a gente ter uma proteção dessa lavoura, porque o trigo nos patamares que está aí de R$57, alguns contratos que foram realizados, traz uma ótima rentabilidade do produtor. A gente está tendo uma oportunidade de, no inverno, colocar no bolso R$1.000, R$1.500, dependendo dos tetos de produtividade, até mais, e isso foi algo que a gente não viu. Então, se tem um momento que nós temos que olhar para a cultura do trigo com atenção e realmente fazer uma proteção, é esse momento, né? É importante que nós falarmos isso, né?
porque você pega a geada, afetou em muitos casos a área foliar, e aquela folha, a primeira folha de baixo já não está muito legal, né? Então você tem que manter a proteção nas demais aí que restaram para manter esse potencial de rendimento. Acho que nós vimos até então com muito bem na questão de doenças, né? Um ano fantástico, né? Porque você pega, tivemos frio, né? Um inverno com frio, infelizmente com essa geada aí, mas olhando pela ótica das doenças, vinha quase que um controle natural, né? Aliado aí aos materiais mais resistentes, né? A mancha foliar, o ídio, enfim. E teve anos aí que você tinha o trigo em início de perfilhamento já tendo que entrar com uma aplicação de fungicida e muitas vezes repetindo no intervalo mais curto, enfim, para manter o controle, né? Então, esse ano, pelo menos que eu percebi nas áreas e áreas de rotação, né, tirando fora áreas de monocultura, que daí já é um pouco mais complicado, esse favorecimento aí, a questão do ano, favorecendo o controle de doenças. Só que daqui para diante, com as plantas sofrendo esse estresse aí pela geada, temos sim que prestar muita atenção nas aplicações de fungicida, na escolha dos produtos, né? Produtos que tenham eficiência, né? Combinação de princípios ativos, né? Visando aí manter esse potencial. Porque mês de setembro, como você falou, está chegando, está aí, né? Muitas vezes aí é um mês de transição, né? Da inverno, primavera, tem essa incidência de chuvas bem significativas, né? E com o trigo aí que sofreu esse baque, aí pode ser uma porta de entrada para doenças, e se o clima virar e começar a favorecer as doenças, temos sim que nos precaver com as aplicações de fungicida de maneira bem correta. Beleza. O Rodrigo Gazola está nos perguntando, nesse caso de estresse, se os bioestimulantes ou os aminoácidos teriam a capacidade de ajudar a recuperar a planta. Rodrigo, nesse caso, o ideal seria aplicações prévias, né? Você está trabalhando com o suporte da planta antes que aconteça, assim como o potássio. Isso pode estar ajudando. Imediatamente após, a planta sofreu um estresse, então seria interessante você pode trabalhar, mas isso seria num próximo momento, mas não imediatamente após, né? Porque a planta ainda está sofrendo estresse e ela precisa de um tempo de recuperação. Alguns casos, a ureia, né, vem trabalhando muito bem também, um aporte de nitrogênio nesse sentido. Quer complementar alguma coisa, Gustavo? Eu acho que é bem colocado isso, Felipe. Pode seguir. Bom, dentro desse ano, a gente sabe que o azevém vem sendo um grande problema para o produtor, né? A gente sabe que muitos dos produtos estão um pouco comprometidos em termos de controle, inclusive a gente realizou ensaios aí com determinados produtos esse ano em áreas problemas, com até 300% da dose, e não conseguimos resolver. Isso, claro, a nível de ensaio. Se faz necessário voltar novamente ao sistema de produção, né? E isso pensando para o ano que vem o produtor trabalhar muito isso, né? A questão do azevém. E aí a gente tem algumas alternativas do ponto de vista genético também. E qual que é o ponto de vista de vocês como empresa que detém a genética, a produção de sementes, e nesse posicionamento quanto também ao controle da azevém, que isso acaba sendo um grande problema para o produtor, né? O controle da azevém, acho, Felipe, passa por aquilo que nós já comentamos desde o início da live, né? O planejamento do sistema de produção, né? A azevém é uma planta que é altamente favorecida, ela pela monocultura, digamos assim, aquele sistema de trigo, soja, ou aveia, soja, então isso favorece muito a azevém. E para quebrar isso, nada melhor do que você entrar com a cultura de milho, do que você fazer rotação no inverno, um ano trigo, outro ano com um nabo forrageiro, que favorece aplicações de graminicidas dentro do nabo, né, para controlar o azevém. Você fazer uma cultura intercalar entre a soja e o trigo, né? Então a gente vê a soja saindo do campo cada vez mais cedo, né?
materiais de ciclo curto, de 10 de março, aí você já tem a área liberada, vai entrar com trigo que seja final de maio, início de junho, então você tem um intervalo aí, uma janela de tempo de 2, 3 meses, muitas vezes, né? Então, nesse intervalo de tempo, a área fica descoberta, e não só a azevém, as outras plantas daninhas, principalmente buva, plantas de difícil controle, acabam se sobressaindo. Então, existe hoje essa janela, né, da colheita da soja, entrar na medida do possível, se não for possível em toda a área, mas principalmente naquelas áreas onde a soja sai mais cedo, né, você colocar uma cultura de cobertura. Já tenho experiência com nabo, né, excelente, né, para fazer essa cobertura. Muitas vezes você manejando bem, dispensa até o uso de graminicidas ou mesmo de herbicidas de contato antes de semear o trigo, né? Já tive caso aí de tirar a soja, imediatamente colocar o nabo fechou, cobriu todo o solo, né? E você faz uma aplicação simples de glifosato e semeia o trigo e não tem problema da azevém. Mas isso áreas já bem manejadas, né? Mas eu acho que é por aí, né? E se tiver ainda incidência das azevém, você consegue entrar com graminicida dentro do nabo, né? Fazer o controle do azevém, o nabo entra com a parte de sombreamento, né, o efeito guarda-chuva, e é por aí que nós vamos manejando o azevém. Também com milheto, né, já fiz, aí falando já um pouco das plantas de cobertura, né, milheto sobre soja, né, então tirar a soja ainda em março, né, de áreas de soja precoce, colocar um milheto bem adensado, então também tem uma rápida cobertura do solo, favorece o controle do azevém. E o azevém, ele precisa do solo descoberto para se desenvolver, né? Então, o que que nós podemos fazer para evitar isso? Justamente lançar a mão dessas técnicas aí, colocar plantas intercalares aí entre a soja e o inverno, ou principalmente também quando sai o milho, né, que temos mais tempo ainda, o intervalo de tempo é maior ainda, né, milho sai em janeiro, fevereiro, então você até entrar com trigo, ou até entrar com uma outra cultura de cobertura, cabe sim, se não for uma safrinha, mas uma cultura que cubra o solo e previna essa incidência do azevém. Mas eu diria que é uma combinação de técnicas, né? Falamos aí das culturas intercalares, rotação de cultura com milho, né, que propicia aí entrar com herbicidas de diferentes mecanismos de ação, principalmente a atrazina, enfim, quebra aquele ciclo, né, de inverno soja, né, que isso o azevém se desenvolve bem, ele gosta de rotina, digamos assim, né? Então, e o terceiro ponto aí nós temos surgindo aí materiais com a tecnologia Clearfield, né, a gente vê no mercado, a gente está produzindo uma cultivar, o Capricho, né, que tem essa tecnologia e fazendo alguns testes aí, a gente percebe que é bem promissora. Então, ainda temos essa nova ferramenta aí para nos auxiliar no manejo do azevém, mas ela isoladamente não vai funcionar, né? Então, importante que Ótimo. essa parte de um sistema, né? Você tem essa questão da rotação, a questão das culturas de cobertura, agora chegando aí o Clearfield, então nenhuma medida funciona de forma isolada. E isso se constrói com o passar dos anos, não é num ano que você vai zerar o azevém. Então, você começa com esse trabalho dentro de 2, 3 anos, para chegar aí no terceiro, quarto ano que a área vai estar bem manejada. E num ano que você deixar de fazer isso, ou relaxar um pouco, digamos assim, já o problema pode começar a voltar. Então, isso tem que ser um ciclo, né? E você ter essas práticas aí bem definidas dentro da propriedade. Então, a gente vê às vezes, eu vou dessecar, vou plantar trigo esse ano. Mas como é que está essa área, né? Ela está preparada para receber trigo, não só em questão de fertilidade, adubação, mas também, principalmente, o azevém, que hoje é uma planta que compete, né? O principal problema nosso de plantas daninhas em trigo, né? E eu digo que se você tem intenção de colocar trigo numa área e essa área tem problema, primeiro vamos trabalhar bem, tentar baixar o banco de sementes para colocar a cultura do trigo e
de forma que ela possa oferecer bons resultados e não ter essa competição aí com a Zevem. Pessoal, percebem como a gente voltou novamente ao sistema de produção, né? Talvez o Gustavo lançou mão aqui de muitas ferramentas de rentabilidade, de você colocar dinheiro no bolso. Porque hoje uma dessecação boa está custando R$100 por hectare, né? Uma dessecação. Aí você plantou e você tem a Zevem, esse controle está custando mais R$100. Então veja bem, você trabalhar talvez produtos pré-emergentes, trabalhar uma cultura de serviço, um nabo, algo bem feito, onde você consegue baixar o banco de sementes do Zevem, você trabalhar com um bom controle, com herbicidas residuais, talvez novas tecnologias estão surgindo e você pode ver que isso isolado não funciona, ela não vai simplesmente, você vai ter a genética, você vai lançar a mão do produto Clearfield e vai, bom, não tem mais a Zevem. Não é assim que funciona. Então é um sistema, eu acho que muito bem construído, né, Gustavo, essa ideia, porque é isso que o produtor tem que ter em mente, um planejamento de todas as suas áreas e como reduzir o custo fazendo manejo, né, fazendo realmente o que interessa para o produtor, que é economizar, gastar somente o que precisa, né, usar produtos somente da necessidade real que tem, mas usar também os manejos, né, a forma cultural de trazer uma diminuição de custos dentro da lavoura e usar isso a seu favor. Acho muito importante, as plantas de serviço estão aí para nos trazendo um belo exemplo, possivelmente isso vai virar tema de mais uma live, né, no futuro, mas realmente é muito interessante você tratar todo o sistema como você tratar a sua lavoura como parte de um sistema maior, e não simplesmente Clearfield, ou cultivares, ou dessecação, ou esse ano eu vou usar só pré-emergente e não vou fazer... Então, não é esse o caminho, né, pessoal? Nós temos que olhar para o todo e fazer um planejamento geral da sua lavoura. Só para complementar, né, nós falamos um benefício dessas culturas, né, que é o controle das plantas daninhas, em especial a Zevem, né? Mas eu já vi o pessoal comentando aí o benefício no controle de erosão, nessa entre-safra aí da soja e inverno, né? Melhoria da fertilidade do solo, enfim, podemos citar N benefícios, né? E, além, bem lembrado, Felipe, a questão de custo, né? Você, como falei antes, muitas vezes tem uma área bem manejada, uma simples aplicação de glifosato para controlar a cultura de cobertura, você faz a área e gastou R$30 por hectare, perto de uma aplicação de graminicida, sequencial com herbicida de contato, aí colocando talvez um pré-emergente, essa conta vai para mais de R$100, né? Então ali já se foram aí 2 sacos de trigo, né? E ainda muitas vezes com uma eficiência duvidosa, porque uma prática isolada não funciona, né? Você acaba gastando, tem um dispêndio aí de valor, de serviço e não tem o benefício que oferece aí o conjunto dessas práticas todas associadas. Com certeza. Nós temos algumas perguntas aí, Gustavo. E a Zenilda Goulart Pinto, ela nos faz uma pergunta que é a seguinte: um trigo estava emborrachando, com a geada teve estrangulamento em partes das plantas. E já passados 10 dias, nota-se que as espigas estão saindo com muito cacho com danos, e outros cachos não mostraram danos. O que vai acontecer com esses trigos em questão de produção e pH? Bom, infelizmente, Zenildo, da questão de produção, a resposta já está na sua pergunta, né? Se a gente tem muitos cachos com estrangulamento, a gente vai ter uma queda de produção. A quantidade de produção que você vai perder vai estar muito relacionado à porcentagem desses cachos, né? O quanto que esse cacho que está com lesão, com problema, né, ele representa dentro do todo da sua lavoura. É 10%, é 15%, 20%, 50%? Então, na questão da produtividade, uma necrose, uma lesão, né, causada pela geada, vai representar um dano interessante. A partir do momento que você tem um dano médio, né, ou cachos que estão sem dano, você vai depender muito da qualidade em função do clima que vai ter daqui para frente. Mas pensando, se você tem área foliar e tem cachos saudáveis, o que vai mandar daqui para frente é o seu fungicida, é a condição sanitária da sua lavoura, né?
e a condição de clima que vai imperar daqui para frente. Gustavo? Isso eu percebi também, Felipe, áreas já mais adiantadas aí, como ela perguntou, que teve justamente essa disparidade aí, algumas espigas com branqueamento, né, já o dano 100%, né, outras já não apresentaram esse sintoma, e vai depender justamente disso, é uma questão de proporcionalidade, né, qual é a proporção dessas espigas com problema que estão presentes na área, né? Então aí isso vai dar para ter uma ideia de como vai ser o rendimento, né? Então depende muito dessa incidência do dano. Com certeza. Nós temos mais uma pergunta do João Paulo Ubner. Em área com trigo, em fase de emborrachamento, cultivar sinuelo semeada em início de julho, houve elevada incidência e severidade da geada no estrangulamento do colmo. Qual e quanto é o impacto desse efeito? João, acredito que eu queria confirmar contigo se é julho mesmo, né? Porque em início de julho, esse dano realmente nos preocupa muito, né? O posicionamento de uma cultivar tardia em julho, e você tem um dano nesse nível, se você tem o estrangulamento, você vai ter que monitorar essa área, mas com certeza você vai estar comprometendo a sua produtividade em termos de espigas por hectare, né? E você, não tendo número de espigas por hectare suficiente, você vai ter uma diminuição na sua produtividade. E também, Felipe, complementando, esse estrangulamento, por mais que o trigo estava mais atrasado, digamos assim, ainda em fase vegetativa, agora ele respondeu aí em junho, né? Foi a época de plantio. Sim, bacana. Até fica um questionamento meu até para nós debatermos como fica essa questão justamente dos perfilhos, né? Porque eu observei que teve áreas com uma recuperação bastante grande da geada para cá, né? Você observava aí 4, 5 dias após a ocorrência da geada um comprometimento bem grande da área foliar, estrangulamento do colmo, de folhas, enfim. E fazendo algumas vistorias hoje ainda, eu pude observar que teve uma recuperação muito grande da área foliar, alguns perfilhos novos aí. Como que talvez fica essa questão? Provavelmente vamos ter lavouras um pouco mais desuniformes, acredito, né? Aí você toca num ponto importante, né, Gustavo? A questão da desuniformidade da lavoura esse ano vai ser muito presente, né? O produtor precisa se preocupar e se programar para isso, né? Claro, com produtos que têm registro para esse fim, né, obviamente, mas muito provável que o produtor vá necessitar de realmente estar lançando mão aí da dessecação da cultura do trigo, porque vai ser muito difícil nós termos uma condição ideal, né, de plantio, e isso acaba afetando desde a qualidade até a questão da entrada da soja e também a plantabilidade e a colheita em cima dessas áreas. Então, talvez é interessante o produtor começar a se programar nessas áreas, né, e avaliar a morte da planta-mãe em relação aos perfilhos, como você falou, qual é a viabilidade e a recuperação que vai ter nisso, mas a dessecação do trigo, eu acredito que vai ser muito importante. E aí vem a questão de ponto e produto, né? E também complementando aí sobre a dessecação, né, alguns dias atrás a gente teve a oportunidade de participar num dia de campo virtual, onde foi falado justamente sobre esse tema aí, dessecação em trigo, né? Então você tem uma perda aí de até 30 quilos por dia, né, da maturação fisiológica em diante, né? Então, o trigo atingir maturação fisiológica seria o ponto ideal para se efetuar a colheita, né? Mas, tecnicamente, impossível, né? Pela umidade, enfim, do grão. Aí que entra o papel da dessecação, né? Fazer a dessecação e uma semana, 10 dias depois da dessecação, você conseguir fazer a colheita preservando o máximo possível de pH e peso de grão, né? Então, isso pode se acentuar esse ano, né? Tendo o trigo um pouco mais desparelho, o trigo que sofreu mais da geada. Então, planta-mãe que atingiu maturação fisiológica antes, né?
pode ter uma perda de peso aí maior do que aqueles perfilhos que estão mais atrasados, né? Então, seria bem importante, eu acho, considerar essa questão de dessecação nessas áreas, mas também mais importante ainda observar o ponto correto, né, para se fazer isso, né, consultando aí os técnicos, enfim, para não acabar fazendo aí, achando que vai fazer uma coisa boa e acabar tendo um prejuízo maior, né? Então, até isso me faz aí colocar como o trigo é uma cultura bastante técnica, né? Tudo que nós discutimos aqui, né, estamos discutindo, né, reforça muito isso, né, de que essa cultura, sim, merece uma atenção especial e uma cultura que demanda muito conhecimento e jeito certo de agir, né? Com certeza, nós temos essa demanda técnica, né, em praticamente todas as culturas e o trigo não é diferente. Cada vez mais nós entramos na era do manejo, na era do conhecimento, dos dados, né? Hoje é cada vez mais importante nós termos a informação e aplicar ela na hora certa. Então, dessa forma, acho que muito bem a gente traduziu isso, né, Gustavo? O pessoal precisa trazer o conhecimento, trazer manejo para dentro da cultura, porque o gasto com os produtos, o gasto com a semente, com a adubação, ela está acontecendo, mas não está, muitas vezes, tendo um retorno financeiro, que é isso que interessa. O produtor é um apaixonado pela terra, o produtor ama plantar, sim, mas no fim tem que ter rentabilidade financeira, tem que ter dinheiro no bolso. Pessoal, eu queria convidar vocês, quem acha interessante a gente trazer uma live sobre plantas de serviço, plantas de cobertura, digita um aí para nós nos comentários, que a gente vai estar promovendo aí uma próxima, se é do interesse, a gente viu que teve uma boa interação no chat. Do ponto de vista agora, Gustavo, a gente tem uma pergunta aqui antes. Melhoramento genético para resistência à geada é viável? Gustavo, vou passar a bola para ti aí, você que tá direto com a parte genética. Certo. Bom, melhoramento genético, a gente sabe que eu acredito particularmente muito difícil nessa questão propriamente de resistência total à geada, né? A gente sabe que existe sim diferença entre cultivares, algumas se mostram um pouco mais sensível na questão de área foliar, enfim, outras queimam mais do que as outras, né? Mas a principal forma de nós prevenirmos esse problema da geada é o planejamento, a época de plantio, escolha correta da cultivar, né? Pelo menos num curto a médio prazo aí não se vê, que é do meu conhecimento aí, algo que seja promissor aí nesse sentido de resistência à geada, né? O foco acaba sendo bastante resistência às doenças, né? E que são um grande problema, né? Que isso sim a gente depende muito da genética, e a parte de resistência à geada ou como escapar desse problema ou minimizar esse risco passa muito mais por nós produtores, né? Na escolha da cultivar e na época de plantio correta para cada material. Então, na parte de genética, não espero nada nesse sentido. Com certeza. Então, assim, né, Gustavo, acho que é o que eu gostaria de complementar disso. A nossa visão como empresa e a minha visão como técnico é que realmente a gente pode avançar, a genética hoje é incrível, mas eu acho que vale muito o produtor buscar o acerto dentro da sua área, trabalhar a época de plantio. Eu acho que essa é a resistência à geada que nós temos que ter. Cultivares que têm diferentes impactos, a gente já viu aí que um audaz plantado no cedo ou qualquer cultivar muito precoce, você vai ter um problema com a geada em agosto. E como você trouxe os dados aqui para nós no início, esse é um problema real. Todo agosto nós vamos ter perda de produtividade. E também a questão, por exemplo, algumas outras cultivares do mercado que a gente sabe que são um pouco mais resistentes ou outras que são um pouco mais sensíveis, essa informação está disponível, né, Gustavo? Então, acho que essa resistência à geada que o produtor tem que buscar é o manejo, pessoal. Nós temos que manejar a cultura do trigo para rentabilidade. E não, talvez, a gente esperar uma solução pronta, esperar o produto vir, esperar a semente vir. Eu acho que não é por aí. Nós temos que trazer, sim, manejo,
tem que fazer planejamento para a gente buscar esse todo. Pessoal, eu gostaria de trazer aí, Gustavo, agradecer primeiro o pessoal, teve muito aí nos nossos comentários, então, com certeza vamos estar trazendo uma live aí sobre plantas de serviço ou plantas de cobertura. Olhando um pouquinho para a semente, Gustavo, eu gostaria de trazer uma ideia para ti e uma pergunta aqui para os nossos telespectadores, como que fica do ponto de vista da produção de sementes, né? Qual que é a preocupação que se tem nesse momento com a qualidade, em trazer uma semente boa para o produtor ano que vem, porque eu ouvi hoje até no treinamento que 100% da colheita está no plantio, e isso depende muito da nossa cultivar, né? Depende muito da semente, depende da qualidade da semeadura, mas a semente sempre vai ser o veículo. E olhando do ponto de vista da geada, do ponto de vista do dano foliar e a nossa viabilidade com a produção de sementes, né? Como que é a preocupação quanto a isso, quanto à qualidade? Bom, nós como produtores de semente, a gente pratica rigorosamente essa questão do planejamento e escalonamento, né? Porque temos que minimizar ainda mais os riscos, né? Porque além da preocupação com produtividade, preocupação com qualidade, temos a preocupação com a produção de sementes e produzir uma semente que tenha qualidade e que mantenha essa qualidade até o próximo plantio de trigo, né? Então, isso é muito importante que seja considerado aí por nós para fazer a coisa certa. Então, essa preocupação que existe na produção de sementes deveria ser também a preocupação, diria que a mesma, na produção de grãos, né? Porque mudamos só a questão da finalidade, né? Trigo para grão, trigo para semente, mas ambos têm que ter qualidade, né? Ambos dependem de um bom pH, dependem de ter um aspecto visual que seja apresentável, com menor incidência de micotoxinas, de fungos, enfim, daí entramos também a questão de panificação em moinhos, que é assunto aí para outra live, né, qualidade de trigo, né, então essa preocupação existe. Eu diria que em relação ao ano aí, falando mais especificamente essa ocorrência de geada, né, eu não acredito que não devemos ter grandes problemas, né, justamente porque a gente pratica esse escalonamento de plantio, temos os campos em mais de uma época de semeadura, né, justamente para ter uma garantia de que teremos uma semente com qualidade satisfatória, né, é um ponto que é cada vez mais exigido, né, não só na soja que se fala mais, mas também em trigo, né, existem trabalhos aí em trigo que mostram que você até, Felipe, provavelmente já deve ter testado isso nos seus experimentos, né? Mas a qualidade da semente é importante em todas as culturas e no trigo não é diferente. Uma área bem implantada de trigo, como você falou, uma boa colheita, aquela frase típica, né? Começa no plantio. Então, para isso, nós precisamos ter uma semente que tenha qualidade, né? A gente sabe que, comparado à soja, o trigo é uma cultura, é uma planta que tem uma resistência um pouco maior, né, na questão de produção de sementes, né, soja, pela sua composição, pelo teor de óleo, enfim, é mais suscetível à degradação ao longo do tempo, né, mas em compensação o trigo é mais desafiador também pela questão da forma como é produzido, do nosso inverno, muitas vezes bastante chuvoso, enfim, que acaba prejudicando a qualidade. Então, de novo, né, planejamento extremamente importante na produção de sementes, para nós evitarmos esses riscos, aí não colocarmos os ovos todos na mesma cesta, ou, diria, todo o trigo na mesma época de plantio, ou na mesma cultivar, né? Mas acredito sim que vamos ter semente com qualidade e que possa aí nos oferecer bons frutos aí na próxima safra. Com certeza. Aí isso vai impactar também, né, Gustavo, a questão aí justamente da população de plantas, né? Porque, veja bem, você tem, por mais que o trigo a gente trabalha com uma população muito maior que a soja, e aí que vem um detalhe, né? Talvez não há preocupação tão grande justamente com o número de sementes adequado, com o número com a germinação em vigor dessas sementes.
Mas dentro de uma lavoura de trigo produtiva, você não tem sempre aquela semente ruim distribuída igualmente, assim como na de soja. Então é importante que o produtor também se atente para a qualidade de plantio no trigo, porque peço que todos que aqui estão nos acompanhando e olham a lavoura, avaliem as falhas que vocês têm, ou plantas muito juntas, né? Porque isso acaba afetando a questão do padrão da sua lavoura, né? Você tem diferentes níveis e talvez lá onde falhou você poderia ter 3, 4, 5, 10 cachos a mais e isso extravasando para 10 mil metros quadrados, a gente tem um incremento de produtividade significativo. Então, acaba sendo muito importante e, ao mesmo tempo, muito perigoso você confiar no perfilhamento, né? A gente pode não ter condições de clima para isso, a gente pode não ter capacidade de compensar falha e ainda você tem até esperar um perfil formar para você ter uma alta produtividade, não é por aí o caminho. Então, esse é um ponto muito importante para a gente trazer o produtor se atentar a uma adequada população na cultura do trigo, é muito importante também. É que o trigo, às vezes, como você falou, acaba mascarando alguns problemas de qualidade de semente, né? Então, quando você não tem uma semente tão boa, mas o trigo, se você tiver 60 plantas nascidas ou 50, visualmente, muitas vezes passa despercebido, né? Mas se você vai lá contar as plantas, medir as falhas, fazer um levantamento mais apurado aí na fase inicial, você percebe a importância de ter uma semente com qualidade e principalmente um plantio com qualidade, né? Tradicionalmente, a gente sabe que o trigo, por esse fato aí de se largar mais semente, enfim, mais plantas praticamente a cada 2 centímetros aí se tem uma planta, né? Acaba se abusando um pouco de velocidade de semeadura, né? Plantas que vão emergir de forma desuniforme em função de uma profundidade de plantio desuniforme, né? E isso é acentuado ainda se a semente não for muito boa, acaba acentuando esses problemas, né? Então, aí você junta tudo, desuniformidade de plantio, uma semente com germinação ou vigor baixo, né? Vai ter, com certeza, desuniformidade na emergência, perfilhos desuniformes, falhas, né? E muitas vezes, se essa planta, essa semente não tem um vigor satisfatório, o índice de perfilhamento pode ser menor também, e daí você acaba confiando em perfilhos, daí está o pacote completo, né? Eu defendo muito a tese de que devemos respeitar a recomendação de semeadura, né? Não exagerar, a gente vê muitas vezes um exagero na população de plantas em trigo, né? Então, o trigo acaba suprimindo essa característica do perfilhamento, né? Acaba favorecendo a incidência de doenças, né? E muitas vezes você tem um gasto maior de semente e entrega uma produtividade menor do que aquela área que foi respeitada, a população aí de 300, 330 plantas por metro quadrado, que é o normal aí para a maioria das cultivares, né? Mas implantada com uma semente de qualidade que deu origem a uma planta vigorosa, uma planta que vai oferecer bons perfilhos, né? Então, fico muito mais com essa tese, né? Acredito que você também, Felipe. Realmente a população de plantas é algo muito importante, né, para qualquer cultura, e você ajustar ela é sempre muito importante. Talvez aquele produtor que queira aumentar um pouco a sua população de plantas tem que entender como que ela vai chegar lá no final, né? Você vai ter que ter um aporte de fertilidade maior, você vai ter que trabalhar um redutor de crescimento, você vai ter que ter outros pontos para entender se a supressão do perfil vai te ajudar ou não. Você vai ter que dar condições, você tem muito mais boca para comer, né? E talvez aí, só para lembrar, com a qualidade do plantio, nós temos que também entender a questão de lembrar talvez do Rubinho de vez em quando, né? Talvez seja importante. Claro, cada um dentro da sua capacidade operacional, né, pessoal? Não adianta nós avançar a gosto adentro plantando para plantar devagar. Sim. Também não é por aí, não vamos exagerar. Mas a velocidade de plantio também é importante. A gente sabe que no trigo, às vezes, a gente quer tocar um pouco mais, né? De repente, sim, a gente lembra do Rubinho aí um pouquinho e tira o pé um pouco. Sem dúvida, o trigo tolera, vamos dizer, uma velocidade maior de plantio do que a soja, né? Isso é normal. Temos que considerar também essa questão de janela de plantio,
mas sempre o exagero, às vezes, é prejudicial. Só nós vamos responder algumas perguntas aí. E o Fernando Marasca. Boa noite. Em trigos que estavam em fase inicial, houve requeima devido à geada. Nesse trigo, a aplicação de nitrogênio é economicamente viável? Se sim, os ganhos serão em produtividade e em qualidade. Fernando, depende muito de que fase inicial você se refere, né? Se são os momentos ainda que está definindo a espiga, ou que você tem viabilidade em termos de produtividade, sim, você vai ter uma resposta produtiva, mas isso teria que ser em fases iniciais, né? A partir do momento que você avança um pouco nas fases, por exemplo, elongação ou algo muito próximo ao momento em que ela está tornando reprodutiva, você vai ter muito mais efeito na qualidade do trigo, embora o resultado em produtividade existe, mas muitas vezes ele é questionado se é economicamente viável. Então, talvez vai depender muito da tua dose também, ou de que quantia você vai usar, né? Mais ou menos nessa linha, Gustavo. Eu acho que é por aí, né, Felipe? Importante é a pergunta do Fernando, nosso colega de empresa, e depende muito da fase, né? Então, aquilo que comentamos antes, né? Plantas bem nutridas vão se recuperar muito mais facilmente do que uma lavoura com problemas de deficiência de nutrientes, especialmente nitrogênio, né? Que está altamente ligado aí à área foliar, fotossíntese, enfim. Então, depende, tem que avaliar também a extensão do dano, né? E se ainda vale a pena fazer essa aplicação, né? Para não entrar tarde demais e talvez não ter um efeito satisfatório. Talvez o foco maior aí seria perfilhamento para gente que não conhece a lavoura, né, Gustavo, entender aí qual que é a possível resposta. Se está em perfilhamento, você vai ter uma resposta e a partir do momento que está elongando para frente, você vai trabalhar mais a qualidade, né? Isso. Certo? O João Antônio Fagundes, plantas mais bem nutridas em relação a potássio, tem uma resistência maior à geada? Procede? João, se isso for acontecer antes da geada, sim, o que acaba acontecendo? Quando você tem um maior teor de potássio ou aplicações de potássio prévias, ou seja, não um dia antes da geada, né? Você tem que aplicar, a planta tem que absorver, ela está internamente na planta para ter o efeito. Então, quando isso acontece, sim, você acaba tendo um pouco mais de resposta na geada. Claro que não torna resistente, né? Você tem uma tolerância um pouco maior, mas isso não nos ajuda. Eu trabalhei com 200 kg de cloreto no trigo, então eu posso plantar em início de maio uma cultivar precoce. Também não, né? Sei que não é essa a tua pergunta, mas só para nós fazer um comparativo aqui. Agora, se você tem um nível um pouco maior de potássio, você vai ter uma tolerância maior à geada, mas ela não vai ter conferir resistência. Carlos Tamioso, o uso de aminoácidos e produtos com finalidade de aumentar a imunidade da cultura afetada na fase do emborrachamento pode auxiliar numa reação mais rápida da planta? Carlos, a gente comentou, talvez uma pergunta um pouco semelhante à sua, os aminoácidos ajudam a planta a suportar um pouco mais o estresse, da mesma forma que o potássio ele tem que estar internamente na planta, né? Então, seria muito importante a utilização anterior ao dano, né? Claro que posterior ele vai ajudar também, mas não no nível que você conseguiria antes. Gustavo? Tudo vem no que fazer antes, né? Então, depois você vai, infelizmente, remediar o problema, né? Então, uma ação mais antecipada, né, com relação a aminoácidos, relação a potássio, enfim, isso é interessante. Lógico, a gente não sabe, não vai adivinhar a extensão da geada, o quão grande ela vai ser, ou quando ela vai ocorrer. Existe, sim, a previsão, enfim. Então, isso é importante nós fazermos antecipadamente, né, mas dentro do possível, né, manter a lavoura bem nutrida no geral. Eu vejo nesse sentido, né,
vou fazer uma aplicação de aminoácido pensando em prevenir a geada, né? Ou uma aplicação de potássio alguns dias antes, né? Eu acho que isso vai dentro do planejamento, né? Mantendo a lavoura num aspecto geral bem nutrida, né? Com as aplicações em dia, com o uso aí de uma adubação adequada com aquilo que se espera em termos de produtividade, né? E agora, como as perguntas aí, o que fazer depois, né? Dependendo da fase, aí, voltando um pouco ao assunto, né? Pode ser interessante, tanto nitrogênio, aminoácidos, enfim, o adubo foliar aí que seja necessário, né? Pode ter um efeito aí ajudando aí o trigo nessa recuperação. Vamos ver mais algumas perguntas aí. Moacir Pinto. Porque onde a terra tinha mais palhada no chão, acabou morrendo mais plantas de trigo, e onde tinha pouca palha, foi bem menos dano, com a terra na mesma fertilidade. Moacir, isso o Gustavo acabou comentando durante a live, isso é a questão de temperatura, né? Onde você tem mais palhada, você acaba concentrando mais a geada, né? Então, o dano é maior. Então, por isso que em áreas onde você talvez tenha mexido ou que tenha menos palhada, o dano foi menor. E aonde tem bastante volume de palha, você tem um dano bem maior, né? Gustavo, você que observou bastante, principalmente em milho, né? Ligado à temperatura e também à própria formação do orvalho, né? Onde você tem mais palha, existe condensação maior da umidade, maior formação de orvalho, consequentemente maior formação de geada aí nesses dias aí frios suscetíveis à formação da geada. Então isso é ligado a uma questão da geada, né? Não é que tem mais fertilidade ou menos, ou tem mais palha, mas estritamente ligado à questão geada. Vamos ver mais uma pergunta aqui. Normalmente a adubação grande de ureia atrasa o ciclo das cultivares. É procedente, o Ivo? Ivo, você tem uma maior expressão do potencial, né? Na verdade, quando a planta está em deficiência, ela tende a acelerar o seu ciclo. Por quê? Porque ela precisa gerar descendentes, né? É isso que a planta faz, na verdade, né? A gente colhe os grãos, mas a ideia é questão de sobrevivência, gerar descendentes. Então, quando ela está num ambiente limitante, ela acaba, assim, adiantando um pouco o seu ciclo. Mas quando você tem as condições ideais, claro, isso não é uma regra, né? Vai depender muito da temperatura, vai depender muito da fertilidade de modo geral, mas se você fornecer as condições ideais da lavoura, ela acaba se desenvolvendo um pouco melhor. De minha parte, está respondido, Felipe. Eu acho que é justamente como você falou, ela favorece um perfilhamento maior, né? Então, a fase vegetativa é favorecida por essa aplicação de nitrogênio, né? Então, a planta bem nutrida, ela acaba vegetando mais, né? Colocando mais folha, enfim, né? Então, está bem ligado a isso. Vamos ver mais alguma pergunta aqui. Pessoal, nós estamos já com praticamente 1h20 de live. A gente comentou bastante coisa, a gente trouxe bastante informação para vocês e queríamos muito agradecer a todos que nos prestigiaram e nos acompanharam até agora. Esperamos que realmente a gente tenha trazido informação de valor, né, para todos que nos acompanharam. Peço aí a todos que a gente não conseguiu responder até o momento, a gente vai procurar responder depois, mas desde já agradecer a participação de todos. Eu queria deixar aqui um apelo aí para que a gente tenha em mente o manejo, né? E não só aquele produto ideal, aquelas cultivar dos sonhos, aquele milagre. Né? Pessoal, isso não existe, a gente vai ter que trabalhar muito manejo nas nossas lavouras, nós vamos ter que trabalhar muito no sistema de produção para que a gente chegue nos resultados financeiros que a gente quer, porque afinal a gente tem que trabalhar em rentabilidade e não a produtividade a qualquer custo.
Queria agradecer muito ao Gustavo que nos acompanhou, que gentilmente participou conosco da live aí. Muito obrigado por todo o seu conhecimento, Gustavo. E gostaria que tu deixasse uma mensagem final para o pessoal aí. Bom, mensagem, acho que vai nessa linha, Felipe, que você comentou. Cultura do trigo tem uma importância enorme no nosso sistema de produção. É uma cultura que merece a nossa atenção. Muitas vezes ela erroneamente acaba sendo julgada aí como a cultura atrapalha a soja, ou a cultura é de risco, a cultura não oferece retorno, mas isso acaba não sendo verdade, né? Na nossa propriedade, até trazendo um exemplo, nós, além de produtor de semente, a gente também é agricultor, né, e percebe isso. O trigo tem uma importância muito grande em ajudar a cobrir os custos fixos da propriedade. Então, numa propriedade altamente dependente da soja, onde você tem apenas uma cultura economicamente rentável dentro do ano, você carrega todo aquele peso em uma cultura só, né? Então, só que o ano tem 365 dias e a colheita da soja é uma só, né? Então, você tem aquela cultura de cobertura da aveia, carrega na soja, aquela aplicação na cobertura, o manejo de inverno acaba carregando a soja que tem que pagar a conta, você tem funcionários, enfim, na propriedade, onde acaba ficando tudo nas costas da soja. Muitas vezes o trigo não oferece aquele retorno nem perto, talvez, do que nos oferece a soja, mas ele tem uma importância como gerando renda na propriedade e ajudando a cobrir os custos fixos, né? Então, ele está contribuindo no manejo da buva, está se pagando, está colocando palha no sistema, está melhorando a fertilidade e ainda, no final das contas, dando um retorno, né? Eu sempre brinco que o produtor não vai comprar terra, não vai comprar uma máquina nova com trigo, né? Para isso tem a soja. Mas ele vai ajudar a cobrir aqueles custos fixos dele, da sua propriedade, com a cultura do trigo. Então, ele tem sim a sua importância nisso, né? Para nós não ficarmos 100% dependentes da soja. E, claro, não estamos pregando aqui área 100% da área de trigo ou 50%, estamos falando aí de 20%, 30% da área da propriedade dedicada à cultura do trigo, né? Porque a gente sabe, sim, que é uma cultura de maior risco, mas ela tem, dentro das culturas de inverno, ainda é a que oferece um maior retorno. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, né, que o produtor olhe para isso, né, busque a assistência, aí está aí o trabalho importante aí que realiza o Felipe aí na sua empresa, através dos experimentos, trazendo informação gerada aqui na nossa região, informação de credibilidade, né. Então, isso é muito importante, né, o trabalho da assistência técnica, da pesquisa, trazendo informação para o nosso produtor. Agradeço, Felipe, a oportunidade, mais uma vez, de participar contigo aí dessa live, e para mim também é um aprendizado, a gente nem parece aí que estamos há 1h20 já no ar, né, passou muito rápido aí, quando o papo é bom, realmente passa rápido. Então, para mim, aprendi muito com as perguntas aí, fico muito honrado em poder dividir um pouquinho do nosso conhecimento aí do dia a dia, e à disposição aí no que precisar para conversarmos mais vezes aí. Com certeza. Pessoal, a gente agradece novamente, Gustavo, obrigado pela troca de informação e pela presença e pelo grande conhecimento que trouxe e enriquecendo a nossa live aí. O agradecimento é todo meu aí, tanto para você quanto pelo grande parceiro que é a Grande SPN. Pessoal, dentro dos próximos dias nós vamos estar trazendo aí a nossa próxima live sobre as plantas de serviço ou plantas de cobertura. Nós vamos estar divulgando aí nas nossas redes sociais o dia, o horário, as plataformas que nós vamos estar utilizando, e gostaria de convidar todos aí que queiram acompanhar um pouco mais o nosso trabalho, tanto de pesquisa quanto da consultoria, nos acompanhem nas redes sociais, que a gente está trazendo e tem muita informação para estar trazendo junto com o produtor, muitas vezes informações de alta qualidade, e que fazem a diferença na rentabilidade do produtor. Esse é o nosso foco.
Obrigado, pessoal, um grande abraço, obrigado por todos que nos puderam nos acompanhar. Fica aqui só o agradecimento por essa troca de informações que nós tivemos. Grande abraço. Obrigado a todos que acompanharam a nossa live. Um abraço.